Fala galera, hoje a gente vai fazer o estudo de Atos capítulo 24. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Atos capítulo 24 vai mostrar pra gente Paulo por 2 anos preso ali em Cesareia sob o domínio de Félix. A gente vê no comecinho do capítulo que Ananias, o sumo sacerdote, mais algumas pessoas vão até Cesareia para acusar Paulo, fazem a acusação contra Paulo, Paulo se defende e a gente vê Félix falando com Paulo ali nesse período de 2 anos algumas vezes. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrita ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com quem também está estudando o livro de Atos. A gente começa então com a acusação dos judeus contra Paulo. Eles vão com Tértulo, que é um orador, então Tértulo começa bajulando ali Félix de diversas maneiras. Nos versículos 5 e 6 a gente começa a ver a acusação dos judeus. Está escrito o seguinte: temos achado que esse homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo. E, por isso, o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. O caso aqui era visivelmente fraco. Nada do que eles estavam falando eles poderiam provar, e também porque era mentira, né? Paulo não profanou o templo, Paulo não causou nenhuma sedição entre os judeus, então o caso era fraco, eles estavam acusando Paulo falsamente. E aí Paulo facilmente consegue responder essas acusações que eles fizeram. O caso aqui, né, gente, é que Paulo até vai ensinar isso a gente lá em Romanos 12, que a gente não tem que temer as autoridades se nós fizermos o correto. Está escrito lá em Romanos 13, não Romanos 12, Romanos capítulo 13, versículo 3, está escrito o seguinte: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Paulo ensinando isso na carta aos Romanos, né? Olha, se vocês não querem temer a autoridade, se vocês não querem ter medo da autoridade, faz aquilo que é certo. E vocês não terão problemas. Era o caso aqui de Paulo. Ele não tinha feito nada de errado, a não ser aquilo que os judeus consideravam errado por estarem perdendo pessoas para o cristianismo. Judeus que estavam se convertendo para o cristianismo. Isso incomodava eles. Incomodava que Paulo ia pregando nas sinagogas, ia pregando nos templos, ia convencendo os judeus de que sim, Jesus é o Cristo. E isso incomodava os judeus e por isso eles levantavam falsas acusações. Algumas vezes até com falsas testemunhas. Mas o caso era claramente fraco e o que Paulo vai ensinar para a gente lá em Romanos 12 é o ensinamento que a gente tira aqui, né? Olha, se você faz o certo, se a gente anda pelo certo, se a gente não comete nenhum erro, a gente não precisa temer autoridade, sejam os nossos pais, sejam professores, sejam chefes, seja a lei, não importa. Então, o que fica de ensinamento aqui, devemos fazer aquilo que é correto. Com isso, a gente não precisa ter medo das autoridades. Ali, então, no versículo 11, Paulo começa a sua defesa, do verso 11 até o verso 13, está escrito o seguinte: pois bem podes saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Como eu falei, Paulo facilmente se livra da acusação ali, porque eles não podiam provar nada, Paulo não tinha feito nada daquilo, e Paulo esteve em Cesareia por menos de 2 semanas atrás. Então, era fácil dizer, olha, eu cheguei em Jerusalém há menos de 2 semanas. Fui para o templo, já fui santificado, com tudo certo. Ninguém me viu conversando com o povo, amotinando o povo. Então as acusações eram facilmente negadas ali por Paulo. E ali nos versos 18 e 19, a gente vê um argumento muito interessante, né? Paulo diz o seguinte: nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem aqui presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Então o que Paulo está dizendo, olha, aqueles que me acusaram lá, que eram alguns judeus que vieram da Ásia, eles não estão aqui.
E convinha, era interessante que eles estivessem aqui para me acusar se eles tivessem alguma coisa. Então Paulo ainda coloca em xeque as pessoas que estavam ali, né? Ananias, o sumo sacerdote, né? Que era o sumo sacerdote, Tértulo, enfim, coloca em xeque ali o fato dos judeus que acusaram ele não estavam lá. E por que, né, que esses judeus vindos da Ásia acusaram Paulo? Aqui é uma interpretação minha, uma inferência que eu estou fazendo. A palavra não deixa isso claro. Mas a gente vê em Atos 19, lá no versículo 10, o seguinte: quando Paulo estava lá em Éfeso. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Quando a gente fez o estudo de Atos 19, eu falei sobre isso, né? Sobre a grandiosidade do trabalho que Paulo fez lá em Éfeso, a ponto de alcançar toda a província da Ásia, né? Da Ásia Menor ali, toda a província da Ásia, e a quantidade de pessoas que foram alcançadas pela pregação de Paulo lá na Ásia. Então, talvez por isso que esses judeus vindos de lá estavam tão incomodados, porque o trabalho que Paulo fez na Ásia foi um trabalho muito importante. E aí também é uma outra inferência minha, então muito cuidado ao concordar comigo, analise na palavra se o que eu estou falando faz sentido, mas talvez fosse por isso que Deus tenha impedido ali Paulo de entrar na Ásia algumas vezes, né? Não sei se você lembra que a palavra nos diz que o Espírito impediu Paulo de entrar na Ásia por 2 vezes. Porque quando Paulo entra na Ásia, o trabalho que ele faz dura e é um trabalho muito importante. E daí ali mais pro finalzinho do capítulo, esse é um capítulo um pouco mais curto, ali pro finalzinho do capítulo a gente vê que Félix vai ouvir a Paulo na intenção de que ele ganhasse algum dinheiro. Você vai ver isso ali dos versos 23 até o 25, mais ou menos. Félix vai ouvir algumas vezes a Paulo na intenção de que Paulo subornasse Félix para Félix o soltar. E aqui o ensinamento é claro, né? Nós não podemos nos dobrar a esse tipo de manipulação do mundo, a esse tipo de coisa que o mundo faz para conseguir alguma vantagem. Somos cristãos, devemos dar o exemplo sempre. E Paulo aqui, mesmo sob a pena de continuar preso injustamente, não quis se dobrar ao sistema do mundo. Muitas vezes nós cristãos nos dobramos ao sistema do mundo e, na minha opinião, isso é um erro. O sistema do mundo é um, o caminho de Cristo é outro. Cristo vai na contramão do mundo, contra a cultura. Então, na minha opinião, nós não devemos nos dobrar a esses jeitinhos que o mundo dá, ou esse tipo de coisa, como Paulo poderia ter feito aqui, para ser livre. De novo, Paulo estava preso injustamente, não tinha motivo para ele continuar preso, a não ser a ganância de Félix aí, querendo ganhar algum suborno de Paulo. Vale lembrar que Paulo não era detentor de posses. Ele, inclusive, foi ajudado pela igreja algumas vezes, outras vezes levou ajuda de uma igreja para outra, mas chegou a ser ajudado pela igreja. Onde ia, ele trabalhava com as próprias mãos. Então, Paulo não era um detentor de grandes posses. Félix estava claramente tentando conseguir suborno da pessoa errada. E uma pessoa que não se dobrou a esse tipo de jeitinho que estava sendo proposto ali nas entrelinhas para ele. Isso é um ensinamento para a gente no final do capítulo, né, galera? Nós estamos na contramão do mundo, nós somos cristãos, damos o exemplo que Cristo deu na terra e Paulo deixa mais um bom exemplo para a gente aqui. Como eu falei, esse é um capítulo um pouquinho mais curto, um pouco menos de eventos aqui para a gente analisar, mas eu tenho certeza que você orando, pedindo a direção do Espírito Santo, lendo e relendo esse capítulo algumas vezes, Deus vai falar no seu coração de coisas que eu nem falei aqui. Então, gente, além de me ouvir aqui, leia o capítulo, ore, peça a direção do Espírito Santo e eu tenho certeza que vai ser muito mais interessante do que só me ouvir. Bom, é isso, você já sabe que aqui na descrição do vídeo tem um link para o post lá do blog. Se você quiser lá no blog, eu deixei o desafio para esse capítulo. Se você puder, se você se interessar, quiser se aprofundar um pouco mais no entendimento de Atos 24, faz o desafio do capítulo também. Acredito que agora já estão aparecendo outros 2 vídeos aqui para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz.